Começar pelo Corinthians? Cara, Pra gente ser breve. vamos fazer um perguntando papo. do Gonzalo Plata se tem novidade. Sem Todavia novidade não, por todavia enquanto. não. E aí hoje o All Sport, o Samir Carvalho, colunista do UOL, noticiou que o Corinthians fez novamente, como já tinha feito no começo do ano, uma consulta à situação do Roberto Firmino. A gente até tem na tela aí, se a gente consegue jogar na tela, mas o Firmino, que está lá no Al Ahly da Arábia Saudita, Al Ahly, ele está em preparação pré-temporada. Eles estão na Áustria. Sim. Jogou na terça-feira, inclusive. O Firmino foi reserva. Entrou, fez 2 gols. O Al Ahly ganhou de 3-1. Meteu o Romário, ficou lá sentadinho, entrou, fez gol e saiu. Virou a cara, fez aquele gol clássico dele. Nojento. Ele joga muita bola. E hoje tem jogo de novo. Tá rolando, inclusive, um jogo contra o Al Garrafa. E o Firmino hoje estava titular. Vamos até ver se saiu algum golzinho dele aqui já. Tô abrindo o Instagram aqui do Al Ahly. E é o seguinte, só um detalhe, né? Enquanto você procura aí o Instagram... O Firmino com a 10 e a faixa hoje contra o Al Garrafa. O jogo tá no intervalo. 1-0 pro Al Ahly. O verde literalmente não combina com ele, né? Tanto tempo de vermelho. Ele é, e tem o papo de que ele é corintiano, né? Então. De infância. Tem esse papo aí. Mas tudo isso aconteceu e essa notícia aí de reaproximação, contatos, sondagens, porque o Corinthians ontem anunciou Esportes da Sorte, que é uma casa de aposta gigantesca que tem no mercado, uma das grandes aí. Aliás, se quiser, me liga. Me liga, estamos abertos aqui a conversa. E o Esportes da Sorte anunciou ontem, né, é um patrocínio que pode chegar a 300 milhões de reais em 3 anos. E aí é o seguinte, vai ter uma verba destinada a contratações e contratação de um grande nome. Então é algo em torno de 50 milhões para essa grande contratação. 50 milhões de reais daria uns 10 de euros. 10 de euros, menos. exatamente isso. Então, por isso que o Corinthians começou a se animar com a possibilidade de um grande reforço, porque isso até pós-Balotelli e antes de fechar com a Esportes da Sorte, não tinha esse papo de grande nome é o André Ramalho e tal, não sei o que. Isso o presidente me falou, pessoalmente, ali no gramado na Fonte Nova. Mas, obviamente, que com o fechamento do negócio, a situação toda, aí muda de figura. Então, o Corinthians agora, claro, vai trabalhar, e isso aqui é informação, o Corinthians vai trabalhar de maneira sigilosa para tentar não vazar, porque agora, com esse anúncio de Esportes da Sorte, essa grana toda, grana só para um grande contrato, vai inflacionar o mercado naturalmente. E vai ter aquele fenômeno clássico, quando um clube publicamente é sabido que um clube ganhou uma grana, quem tá com coisa atrasada, quem acha que tem que cobrar alguma coisa, aparece, né? Pra bater na porta. Ué, agora você tem dinheiro, pô. Vamos acertar o que tem que ser acertado. Tanto é que esses dias, até foi o GE que deu, acho que foi o Cassucci, o Corinthians está fazendo acordo para pagar a parcela do Romero, do empresário do Romero, de 2014. Do primeira renovação dele. 10 anos atrás. Não, da compra. 10 anos atrás. Então, assim, o buraco ainda é bem profundo. Né? E aí você vê, às vezes, acabei de. Peraí. Aí, ó, apuração em tempo real, amigo. Gente. Aí, apuração em tempo real. Que doideira. Amigo, doideira. Falei agora com uma pessoa do Corinthians, do clube, atenção. E eu perguntei se teria o interesse, se teria a aproximação ou interesse no Firmino. E aí a resposta foi, num primeiro momento, não. Então, assim, para agora não vai ser a fundo. Pode ter tido a consulta. E aí viu que não é viável. De repente não é viável. Sim. Então hoje a resposta agora que eu recebi foi não. Não vai ser Firmino. Não vai em cima do Firmino. Uma pessoa da alta cúpula do Corinthians me responde aqui em tempo real. Perfeito. Então podemos... No assunto... vamos deixar de stand-by. Exatamente. Vamos deixar de stand-by. Foi até bom para a gente encerrar o assunto e receber a mensagem agora. Foi bom. Perfeito. Então, não. No primeiro momento, não. Então, vamos para
mercado da bola do São Paulo Futebol Clube? Mesmo porque o cara tem contrato e tá jogando. E tem que ver se o cara quer vir pro Brasil. Exatamente. Não é tão fácil assim. Não é. Né? Então aqui a resposta é não, acabou. Então parem as máquinas, chega de história de Firmino com o Corinthians. Eu acredito aqui muito na minha fonte. O Corinthians, que empatou com o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, joga domingo pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro fora de casa. O Corinthians, que na semana que vem joga pela Copa do Brasil contra o Grêmio novamente, só que dessa vez pela Copa do Brasil. E o Corinthians, que está esperando o confronto pela Copa Sul-Americana contra o Red Bull Bragantino. Vai jogar contra o Red Bull Bragantino pela Copa Sul-Americana. Por isso, precisa de reforços urgentemente para posições carentes no time, principalmente para o ataque. Mas sobre esses reforços eu falo daqui a pouco, porque eu quero dizer que o Charles foi apresentado hoje como reforço do Corinthians. O Charles que jogou ontem, né? Jogou ontem e foi apresentado hoje, ó, já com o novo patrocinador Esportes da Sorte, estampado na camisa corintiana. O Charles jogou ontem, entrou alguns minutos e já foi apresentado hoje. Pegou a camisa número 8, vai jogar com a camisa número 8 do Corinthians, a camisa número 8 que foi do Sócrates, foi do Paulinho, do Renato Augusto. Embora ele seja volante, ele vai jogar com a camisa número 8. E foi muito elogiado pelo técnico Emiliano Dias, pelo auxiliar técnico, né, do Ramon Dias, o Emiliano Dias, pelo filho do Ramon Dias. Segundo Emiliano Dias, ele é um jogador de muita raça, muita vontade, muita categoria, que tem a cara do Corinthians, tem a cara do Timão, e que vai fazer diferença no Corinthians. O torcedor, segundo ele, o Charles, segundo ele, vai cair nas graças do torcedor corintiano. Muito bem, além do Charles, o Corinthians busca outros reforços, com a ajuda do patrocínio. Aliás, eu quero falar um pouco mais do patrocínio do Corinthians, da Esportes da Sorte, que foi apresentado ontem como novo patrocinador. O patrocínio do Corinthians prevê 57 milhões de reais para reforço e bônus por meta. Os valores detalhados eu trago agora para você. O contrato de patrocínio master do Corinthians com a Esporte da Sorte tem o valor total de 309 milhões por 3 anos de contrato e pode superar esse montante caso tenha uma meta atingida. Porém, parte deste valor já está carimbado, ou seja, foi pré-definido como o Corinthians gastará o dinheiro. Uma fatia, por exemplo, já está destinada para contratações de um reforço de peso, ou para a contratação de um reforço de peso. A quantia destinada é de 57 milhões de reais, algo em torno de 10 milhões de euros, mais ou menos. Os pagamentos do patrocinador ao Corinthians serão divididos da seguinte forma: 213 milhões para o Corinthians usar como quiser, 56 milhões no primeiro ano, 66 milhões no segundo ano e 90 milhões no último ano. 30 milhões em luvas, sendo 10 milhões a cada ano, que também serão utilizados como o clube desejar. 9 milhões para ações de marketing, dividida em 3 parcelas anuais de 3 milhões. Tal verba não precisa ser gasta necessariamente com ações envolvendo diretamente a Esportes da Sorte. E 57 milhões em reforço. Caso o valor da contratação supere tal quantia, o Corinthians complementará o pagamento. Então, e além disso, caso o Esportes da Sorte chegue a 1 milhão de novos cadastros a partir da parceria, o Corinthians receberá um bônus. Serão pagos R$ 28,00 para cada conta acima dessa meta. Por exemplo, se a casa de apostas conseguir 2 milhões de usuários novos vinculados ao Corinthians, o Corinthians irá faturar 28 milhões de reais. Portanto, o que mais interessa nessa história ali, além do dinheiro bruto, né, dos 309 milhões de reais que o Corinthians vai receber em 3 anos, é o dinheiro de 57 milhões de reais que o Corinthians terá destinado para contratar um jogador de peso. Agora, tem que colocar isso, tem que dividir isso pelo euro, né? Dá quase 10 milhões de euros. 10 milhões de euros no futebol não é tanta coisa assim, né? Não daria para o Corinthians contratar um grande reforço de peso, um reforço de peso desse tamanho, do tamanho que estão falando. Por exemplo, estão falando no Roberto Firmino. O nome do Roberto Firmino foi o nome especulado nas últimas horas. Especulado, será que é especulação? Será que é informação? Será que é fato? Será que é boato? Será que é notícia? Será que tem algo de concreto ou não? Falou-se no Roberto Firmino de que o Corinthians poderia ter iniciado uma conversa para trazer o Roberto Firmino lá do Al-Ahly da Arábia Saudita. Acontece que o Roberto Firmino ganha no Al-Ahly da Arábia Saudita 9 milhões e meio de reais por mês. É isso mesmo, ele ganha na Arábia Saudita 9 milhões
milhões por mês, que é um salário muito alto, algo muito difícil de se pagar, quase impossível de se pagar. Como é que o Corinthians vai pagar um dinheiro desse? Né? Além do que, ele tem contrato até 2026 com o clube da Arábia Saudita. É quase impossível o Corinthians contratá-lo. A não ser que ele busque a rescisão de contrato, que ele queira jogar no Corinthians, que ele queira ganhar muito menos do que ganha lá na Arábia Saudita para jogar no Corinthians. 9,5 milhões por mês é impossível. Eu conversei agora há pouco com uma pessoa ligada ao Corinthians, ligada à direção do Corinthians, e essa pessoa me disse o seguinte: olha, esse nome nunca foi falado aqui no Corinthians. Esse nome nunca foi falado aqui no Corinthians. Então, está descartado completamente a possibilidade do Corinthians contratar o Roberto Firmino. Eu respeito qualquer apuração contrária a esta informação, mas a informação que eu tenho é que este nome nunca foi falado no Corinthians. Em compensação, outros nomes estão sendo mencionados, outros nomes estão sendo especulados, como Gonzalo Plata, atacante do Al Saad da Arábia, né? Aliás, do Al Saad do Catar. É do Al Saad do Catar. O Gonzalo Plata é o nome que o Corinthians quer. O Corinthians tem interesse na contratação deste jogador. O Corinthians também tinha o interesse, e aí eu vou colocar no verbo passado, tinha o interesse na contratação do Brian Rodrigues, mas já desistiu da contratação do Brian Rodrigues, porque o nome dele está envolvido numa denúncia de estupro coletivo lá no México. E aí o Corinthians acabou desistindo desta contratação. Não vai mais contratar o Brian Rodrigues do América do México. O Corinthians tem interesse também em outros jogadores que estão sendo especulados nos lados de Parque São Jorge. Por exemplo, o Pablo Solari, do River Plate. Pablo Solari, do River Plate. Jogador ponta-direita do River Plate. Atacante ponta-direita, tem contrato com o River até 31 de dezembro de 2027. Valor de mercado atual, 7,5 milhões de euros. Mas é outra contratação considerada difícil pelo Corinthians. O TT, centroavante do Galatasaray, da Turquia, também é um centroavante que, aliás, do Panathinaikos, né? O TT está no Panathinaikos, perdão. Também é ponta-direita, do Panathinaikos. Está emprestado ao Panathinaikos pelo Galatasaray. Também é um jogador que interessa, também é jogador de ponta-direita, também é um jogador que interessa, mas o Atlético Paranaense também quer a contratação desse jogador. Outro jogador que interessa é o Ramon Sosa, do Talleres, da Argentina. O Ramon Sosa, que é ponta-esquerda, também é um jogador que interessa. Você vê que o Corinthians está buscando jogadores para as pontas, para a ponta direita e também para a ponta esquerda. São jogadores que interessam ao time do Corinthians nesse momento, indicações do técnico Ramon Dias e indicações também do Cifuti. E tem uma outra indicação do Cifuti, que é do Eric Pulga. O Eric Pulga, atacante do Ceará, também é outro que foi indicado pelo Cifuti, pelo Centro de Inteligência de Futebol do Corinthians. É ponta esquerda, 23 anos, mas não se sabe se o Corinthians vai conseguir essas contratações. Por enquanto, o Corinthians não avançou nessas contratações. O Corinthians que quer encerrar as contratações da janela com pelo menos mais 2 atacantes. Quer a contratação de pelo menos mais 2 atacantes para fechar a janela. E vai utilizar o dinheiro do patrocinador, os 57 milhões de reais, né? Vai utilizar o dinheiro do patrocinador para fazer essas contratações. Só para deixar claro, o TT pertence mesmo ao Galatasaray da Turquia. Ele estava emprestado ao Panathinaikos, mas ele pertence ao Galatasaray da Turquia. Então é isso, gente. Informações do Corinthians sobre o Roberto Firmino. Não tem nada sobre o Roberto Firmino. Roberto Firmino não virá para o Corinthians, tá? Infelizmente é esta a notícia. Eu gostaria de chegar aqui e dizer, olha, Roberto Firmino vem para o Corinthians, vai ser uma grande contratação, o Corinthians vai contratar o Roberto Firmino, mas não. A informação que eu tenho é que o Corinthians não vai contratar o Roberto Firmino, é impossível contratá-lo nesse momento. É muito dinheiro, é um sonho de uma noite de verão, né? Se é que o Corinthians sonhou, porque o Corinthians me garante, pelo menos as pessoas com quem eu conversei me garantem que o Corinthians nunca falou, nunca comentou a respeito do Roberto Firmino.
É isso. Tá aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do Corinthians, informações que foi atualizada aí com o pessoal do André Hernan e também com o Cereto, né, Carlos Cereto, sempre trazendo informações muito importantes aí do Coringão. E você que gosta do conteúdo já sabe onde você encontra tudo isso, né? Aqui no canal. Para você ficar por dentro de tudo e não perder nada, já deixe seu like, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo. A gente fica por aqui, um grande abraço no coração, até logo mais.